Supremo Tribunal Federal decidiu manter a condenação dos 4 réus da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. Com isso, os 4 condenados permanecem na cadeia. Repórter Pablo Iglesias, ao vivo lá do Diário de Santa Maria, tá lá na redação, hein, do Diário. Tem mais informações pra gente agora. Boa tarde, Pablo, seja bem-vindo. Boa tarde, Mota. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui na Band. Mais um capítulo nessa história, né, da Boate Kiss, do julgamento também. Ontem, então, 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, votaram um recurso, então, que pedia a anulação do júri da Boate Kiss, que aconteceu em 2021, aí em Porto Alegre. Com 3 votos a favor e 2 contra, então, o STF manteve a validade daquele julgamento lá de 2021 e, com isso, os 4 réus permanecem presos. Os 2 votos contrários foram dos ministros Nunes Marques e André Mendonça. Os réus retornaram à prisão em setembro do ano passado, após aquela decisão monocrática do ministro Dias Toffoli. Elisandro Spor e Mauro Hoffman, os 2 sócios da boate, estão presos aí na região metropolitana de Porto Alegre, na penitenciária estadual de Canoas. Elisandro Spor condenado a 22 anos e 6 meses e Mauro Hoffman 19 anos e 7 meses. Já os 2 integrantes da banda que se apresentava naquela madrugada, a banda gurizada fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, estão presos aqui em São Vicente do Sul, aqui pertinho de Santa Maria, na região central do estado, os 2 condenados a 18 anos de prisão. O júri havia sido anulado em agosto de 2022 pelo Tribunal de Justiça Gaúcho, que apontou aí algumas irregularidades naquele julgamento. Depois disso, o recurso então foi para o Supremo, que agora tomou essa decisão. Agora, o processo retorna ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que deve analisar, então, outros recursos apresentados pelas defesas dos 4 condenados. Nós recebemos uma declaração do Procurador-Geral de Justiça, o Alexandre Stalto, do Ministério Público, que deu mais detalhes sobre esse próximo passo agora. Vamos lá. Há 12 anos, o Ministério Público acompanha os desdobramentos do caso Kiss, uma das maiores tragédias que já atingiu o estado do Rio Grande do Sul. E ontem, o Supremo Tribunal Federal, finalizando o julgamento dos embargos opostos pelas defesas, deu mais um passo importante na consagração da justiça nesse caso, da reparação dos danos das vítimas, no acolhimento dos familiares. Entendeu o Supremo Tribunal Federal que a tese sustentada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul desde o início é a tese verdadeira. Entendeu o Supremo Tribunal Federal que a decisão do Tribunal do Júri de Porto Alegre tem que ser mantida. O nosso desafio agora se volta ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Quando o processo retornar para cá, nós teremos que trabalhar junto ao nosso tribunal para que a pena fixada seja mantida e para que a decisão que reconheceu que há dolo eventual também seja mantida. Nós conversamos com os advogados que defendem, né, os 4 réus, os 4 condenados, e é meio que unânime, assim, entre eles a questão de tentar agora um novo passo, uma nova estratégia que seja, então, a diminuição dessas penas que eu já falei aí para vocês. Eu tenho as posições aqui bem breve dos 4 advogados, eu vou ler para vocês. O Mauro Hoffman, que é defendido pelo Mário Cipriani, o advogado disse que vai continuar recorrendo às decisões sempre que for possível. A defesa de Luciano Bonilha Leão, feita pelo advogado Gian Severo, disse que por apenas um voto as decisões do Supremo Tribunal de Justiça não foram mantidas e que agora então vai trabalhar para que o mérito das apelações, né, desses pedidos sejam julgados pelo Tribunal Gaúcho. Já a defesa de Marcelo de Jesus dos Santos, da advogada Tatiana Borsa, disse que vai aguardar o retorno do processo aqui para o Rio Grande do Sul para que sejam julgados os méritos da apelação. E a defesa de Elisandro Spor, o Kiko, um dos sócios da boate, feita pelo advogado Jader Marques, disse que discorda da decisão do Supremo Tribunal Federal e que aguarda, então, o retorno desse caso para o Tribunal de Justiça Gaúcho, para que, então, sejam julgados outras apelações, outros pedidos que serão apresentados pela defesa, mas principalmente nesta linha de tentar diminuir a pena aplicada para os réus. Nós também estamos em constante contato com a Associação de Vítimas e Sobreviventes e Familiares da Tragédia de Santa Maria, uma entidade que trabalha há 12 anos, por justiça e na defesa e acolhimento dessas pessoas, que disse que
esperava essa discordância por parte das defesas dos condenados, mas que o trabalho da associação, da entidade, sempre foi na manutenção da justiça para esse caso. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, Mota, né, que foi divulgada, então, exatamente uma semana depois que a tragédia completou 12 anos aqui em Santa Maria. É uma decisão de extrema importância, só que não é o último capítulo dessa verdadeira novela. Né? Eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer, infelizmente. Infelizmente, assim como a minha opinião, né, desde lá da semana em que aconteceu a tragédia, o trabalho da polícia, que chegou a indiciar 11 pessoas, só 4 foram levadas ao julgamento. Na minha opinião, aquelas 11 pessoas que foram indiciadas no inquérito realizado, nas investigações muito bem realizadas pela Polícia Civil de Santa Maria, aquelas 11 deveriam se sentar no banco dos réus e deveriam estar condenadas hoje. E não apenas esses 4 réus. Mas vamos aguardar, né? Qual será o próximo capítulo dessa novela chamada Boate Kiss, essa tragédia que tirou a vida de 242 pessoas, a grande maioria formada por jovens, e deixou mais de 600 pessoas com ferimentos físicos e na alma, que é o que é pior, né? Porque o ferimento físico você tem aí como, né, de certa forma, a ferida ela cicatriza, mas na alma isso é para sempre, infelizmente. Deixa eu agradecer aqui o Pablo Iglesias. Pablo, muito obrigado pela sua participação, mais uma, né? Como sempre, cheio de informações importantes. Mande um abraço aí a todos da redação aí do Diário de Santa Maria. O Diário de Santa Maria, que é um dos principais jornais do sul do Brasil, não apenas do Rio Grande do Sul, mas de toda a região sul. Um grande abraço a você e uma ótima tarde. Tá certo, a gente segue acompanhando por aqui os desdobramentos desse caso e sempre um prazer e um orgulho estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Valeu, o grande Pablo Iglesias trouxe tudo, né? Todas as informações importantes sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ouvindo aí o procurador, né, representando o MP, falou também, passou as notas, né, as palavras dos advogados dos 4 condenados e também a palavra da associação que representa as famílias das vítimas da tragédia e também os sobreviventes desta mesma tragédia. Bom, por falar em justiça, a justiça condenou